Nós vamos falar hoje sobre dois personagens na Bíblia, Raquel e Mica. É muito interessante a vida desses personagens e nós vamos aqui estudar a respeito deles. Essas duas histórias, uma em Gênesis e outra em Juízes, vai retratar bem a condição que a pessoa fica ao se afastar de Deus. Uma coisa muito interessante, antes de entrar aqui propriamente na lição, que eu observei, é a maldição lançada, tanto para Raquel quanto para Mica. Nós vamos ver quais foram esses motivos dessa maldição lançada. Raquel foi amaldiçoada pelo marido Jacó. Pagou um grande preço por conta disso. E Mica pela mãe. Só que há uma diferença. A maldição que Jacó lança sobre Raquel, porque ele não sabia que a mulher que tinha, a mulher tão amada, idolatrada, que ele tinha uma verdadeira adoração por ela. Ele lança sobre ela, ele não retira, tanto porque ele não sabia que tinha sido ela. E Mica não, mesmo ele tendo devolvido, nós vamos ver mais à frente, o dinheiro, a prata que tinha roubado, cerca de 13 quilos por aí, da mãe, ele com remorso e com medo, porque era muito idólatra e supersticioso, ele vai e devolve. E a mãe retira a maldição, muito diferente do que aconteceu com Raquel, né? Mas tanto para um como para outro, tanto para Raquel quanto para Mica, o resultado da idolatria não foram bons. Nós vamos ver aqui na lição, vamos estudando aqui devagarzinho, para que a gente possa entender. Todos nós sabemos que Raquel era a mulher de Jacó, né? A filha de seu sogro, Labão. E que ele tinha trabalhado 7 anos para casar com ela, né? E aí no lugar de entregar, Raquel entrega Lia. Eu vou só simplificar bem a história. E aí uma coisa muito interessante que a gente pensa nessa história, quando ele começa a trabalhar estes 7 anos para se casar com Raquel, que ele já tinha se apaixonado por ela quando encontrou com ela no poço e tal, aí se apresenta na casa do tio e quer se casar com ela. Ele diz, tudo bem, 7 anos você vai trabalhar para mim e aí eu te entrego ela. Só que o costume deles, a tradição familiar ali, era que jamais a mais nova poderia casar-se primeiro que a mais velha. Então ele entrega Leia ou Lia, né? E a gente pensa que quando ele entrega Leia ou Lia, como queira, para se casar com ele, ele trabalhou 7 anos por Lia e depois ia trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz o seguinte: passado esta semana, eu te entregarei Raquel, e depois você vai trabalhar mais 7. Então é o seguinte, ele trabalhou 7 anos e já levou as 2 mulheres. Passada esta semana, não é uma semana de 7 anos, é uma semana de 7 dias, era a lua de mel propriamente dito com Lia. Então ele pega Lia, enganado pelo seu sogro, que aquele cara era muito astuto, né? É o que a gente sempre fala, enganando e sendo enganado, né? Então ele trabalha 7 anos, entrega para ele Lia. Aí você pensa, mas ele era retardado, o que ele tinha? Ele não conseguia ver? Não ia conseguir ver, porque quando a mulher ela se prepara para casamento naquela época, era tudo coberto. Ele não via o rosto. Então ele pensava que era Raquel. Não que ele tenha alguma deficiência, nada disso. É porque ele não viu o rosto. Aí só lá na hora da lua de mel, depois que ela tira as vestes, que ele vê que tinha sido enganado. Aí ele vai ao seu sogro e diz, não, passados 7 dias, aí passa essa lua de mel de 7 dias, e logo a seguir
já tem agora, depois de trabalhar 7 anos, 2 mulheres, Raquel, Lia e Raquel. Aí ele trabalha mais 7 para pagar por Raquel. Aí ele depois trabalha mais 6 anos pelo gado e tal, trabalha 20 anos ao todo para o seu sogro Labão. E aí nós chegamos na nossa história aqui, quando Deus fala para ele sair do meio deles, né? E aí quando ele vai sair, leva o seu gado, todos nós sabemos que ele ficou milionário, né? Porque Deus deu uma estratégia para ele, ele cuidava dos rebanhos do seu sogro. E não tinha nem malhados, nem salpicados, nem listrados no meio do rebanho. Aí Deus deu uma estratégia. Por isso que sempre você tem que perguntar para Deus, numa situação que você estiver, qual é a estratégia? Ele tem a estratégia, ele tem a saída certa. Para você não ficar rodeando a terra 40 anos sem saber onde é a porta. E ele vai te dar a estratégia como ele deu para Jacó. Aí ele diz, quando as ovelhas, as mais fortes, não pega aquelas mirradinhas não, aquelas magricelas não, só as mais fortes, o texto bíblico diz. Quando elas vierem beber água, você pega galhos de álamo e corta eles, vai fazendo sinais neles. Elas vão olhar para aqueles galhos de álamo e vão nascer filhotes malhados, salpicados e listrados. E todos esses que nascerem desse tipo serão seus. Você vai fazer um acordo lá com o seu sogro e vai ser assim. E assim fez. Fez direitinho o que Deus disse para ele fazer. E assim o rebanho dele foi crescendo, 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 crescendo. E tanto que quando ele diz ao seu sogro que vai sair da terra de Padã Arã e voltar para a sua terra, né, que Deus fez com ele ao contrário do que fez com Abraão, né? Ele diz, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu determinarei, uma terra que emana leite e mel. Muda o nome dele de Abraão, pai da altura para pai de multidão, Abraão e tal, e ele vai e sai. Então sai do meio da parentela e vai para uma terra que Deus manda ele ir. O Jacó foi o contrário. Deus chama Jacó e diz, sai do meio desta terra, Padã, e volta para a sua parentela. Foi o contrário do que ele falou a Abraão, né? Bíblia é uma coisa muito interessante, né? Não que ele tenha voltado para o seio da família, mas ele voltou para a terra. Tanto que ele encontra com o seu irmão e tal, e tem aquela história do Val de Jaboque, que ele luta com o anjo, tem o nervo da coxa desconjuntada, ele muda o nome de Jacó para Israel e tal. A história é muito grande, é muito linda essa história, mas a gente vê o cuidado que Deus teve com ele, né? E aqui nessa saída, quando ele vai sair com todos aqueles rebanhos, Labão, que é o seu sogro, né, pai de Raquel, ele tinha terafins, ídolos familiares, feitos de barro, de pedra, né, de madeira, e ele adorava. E aquilo para a família, conforme esse código de Nuzi e Estinuna, eu procurei esse código e não achei. Depois eu vou procurar ele na sua totalidade, que eu quero ter esse código. Igual o código de Hammurabi, né? No caso lá de Ana e tal. Aqui eles seguiam esse código, o código de Nuz e Estinuna. Aí diz o seguinte, conforme esta lei vigente em Arã e Cedani, os filhos, especialmente os mais velhos, tinham por direito herdar os terafins, que são estes ídolos, né? Bem como toda a propriedade ligada a eles. Então era o seguinte, nessa terra, em Arã, todas as famílias que tinham propriedades, eles tinham ídolos. E estes ídolos, eles eram como se fosse para nós hoje, uma escritura de um apartamento, de uma casa, ou de uma fazenda, ou de algo que você tem. Quem tinha posse destes ídolos, tinha a escritura deles. Então se você tem um apartamento e você tem a escritura dele, ele te pertence. Mas se outra pessoa tem a escritura, é dela. Foi por isso que Raquel rouba os ídolos do pai, porque ela pensou, meu marido trabalhou tanto tempo para meu pai,
E agora ele não vai nos dar herança, que quando a gente vai lendo, né, todo o texto bíblico, que não vai dar tempo da gente ler, né, Gênesis 31 e tal, e antes e depois, é muita coisa. Tinha que ser um estudo bíblico aqui de 3 quartas-feiras aí para a gente estudar a fundo isso. Quando ela olha para aquilo e diz, 20 anos ele trabalhou com meu pai, está certo que nós prosperamos muito, mas é a herança que vai ficar. Que meu pai só ficou rico do jeito que ele está rico por causa de Jacó. E é uma verdade, tanto que Labão fala para ele que por adivinhações ele descobriu que a riqueza que ele tinha era decorrente do trabalho que Jacó prestou a ele por causa do Deus que ele servia. Não que ele foi lá e falou com Deus nesse sentido, não, foi por adivinhação. Muito diferente de quando Jacó sai com Raquel, né? E aí ele vai atrás dos ídolos, porque ela tinha roubado os ídolos, né? Ele escondeu lá junto com o camelo, sentou em cima. E quando ele vai para matar, porque ele tinha cunhados violentíssimos, e por dinheiro, irmão. Não tem família que fique em pé, não tem casal que fique em pé, não tem irmão e irmã que fique em pé. Quando se trata de dinheiro, começa tudo a brigar. Eu costumo falar que família é tudo igual, a única coisa que muda é o endereço e o sobrenome. O resto, quando se trata de dinheiro, misericórdia. Não que todos sejam assim, mas em toda a família tem. E foi o que aconteceu aqui. Os irmãos de Raquel acharam que além dos terafins que tinham desaparecido, que ele tinha certeza que tinha sido eles que tinham roubado, não sabia quem, mas com certeza, porque eles era o título da propriedade, porque de onde eles estivessem, se eles entrassem na justiça propriamente dito, né, eles teriam direito a todas aquelas propriedades, eles iam ficar sem nada, porque quem tinha os terafins na sua posse tinha direito à terra. E aí quando eles percebem isso, eles vão atrás para matar mesmo Jacó. E aí é quando Deus mesmo Labão sendo idólatra, Deus fala com ele, não fale nada com Jacó, não fale nem bem, nem fale mal, deixa ele ir, porque foi eu que mandei. E aí quem vai ousar falar alguma coisa, né, diante de Deus, né? Só se for algum debilitar. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, então, né, mesmo tendo uma fraqueza mental, ele não vai desobedecer. Então, assim ele fez. Quando eles chegam, né, diante de Jacó, e aí que vai começar toda a nossa história aqui, né, que eles vão atrás dos ídolos, e aí com essa síntese, bem síntese mesmo, porque não é nem 1% da história toda, essa história ela é muito linda, ela é muito, toda essa história de Abraão, de Isaac, de Jacó, José, é muito bonita, né? Mas não dá para a gente entrar em minúcias nem em detalhes. Então nós vamos propriamente na lição, que vai falar sobre os ídolos roubados, né? Por que ela roubou? Nós já sabemos que ela roubou porque esses ídolos eram como se fosse uma escritura de terra, quem tinha posse tinha o direito à terra. Então Raquel pensa, então, se eu levar os ídolos de meu pai, de onde eu estiver, eu vou requerer junto com meu marido a posse da terra. Eles quiserem que morra de fome, mas a terra é nossa. Por isso ela rouba os ídolos. Vamos, então, depois dessa rápida explicação, depois eu vou explicar sobre Mica, mas mais à frente. Vamos falar agora sobre Raquel e o motivo desse, não foi nem um roubo, foi um furto, né? Pode colocar, por favor. Vamos passando a lição paulatinamente para que a gente possa ir entendendo que os ídolos encontrados na tenda, né? Então vamos lá. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Na verdade, não foi bem uma fuga, né? Quem mandou ele foi Deus. Então ele estava obedecendo uma ordem de Deus. Quando ele fala, sai do meio deste povo, e volte para a tua parentela. Foi assim que disse. Mas depois que ele percebe, né? Depois que Jacó percebe que o sogro e os cunhados estavam motivados por ambição, né? Porque ele ficou muito rico, ele sai de lá muito rico. Mas Jacó, mesmo sendo enganador como era, né? Ele tinha a promessa de Deus. Quando você tem
tem a promessa de Deus, você não precisa usar de artifício. Deus ia enriquecer Jacó, tanto que ele deu uma estratégia para ele dos galhos de álamo, né? E foi assim que ele ficou rico, e não ficou somente ele rico, né? Ele ficou rico e o sogro também ficou rico, né? E aí quando ele percebe que o sogro queria, principalmente os cunhados, né? Queria de volta tudo aquilo, além dos terafins que Raquel tinha roubado, todas aquelas propriedades, aí ele foge com medo de morrer, né? Com medo de morrer. Então ele sai fugido de Canaã, com medo do irmão, né? Ele tinha enganado o irmão junto com a mãe, né? E agora ele sai novamente fugido da casa do irmão de sua mãe, que era o seu tio Labão, né? Só que aqui, tanto lá como aqui, Deus orienta, né? Porque é o seguinte, quando você tem uma chamada, quando você tem a promessa de Deus, você não precisa usar de subterfúgio, nem de artifício, nem dar um jeitinho. Porque a gente vê que todo jeitinho, lá na frente vai dar ruim. Nós vamos ver aqui qual foi a consequência de Raquel ter roubado esses ídolos. Nós vamos ver a consequência para Mica de ter roubado a sua mãe e feito todos aqueles ídolos também, né? Então, vamos lá. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro, Labão tendo prosperado muito por causa de Jacó, e por adivinhação ele descobriu, né, os demônios lá, e nós sabemos que os demônios, eles revelam não porque eles têm a onisciência como o nosso Deus, não, porque eles observam. E aí ele fala para ele, né, não, você está rico desse jeito por conta de Jacó, porque o Deus dele abençoou ele e por conseguinte te abençoou, né? Então Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Na verdade ele não resolve, é Deus que fala para ele, né, para ele ir. Aí ele vai. Na impossibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir da terra de Labão, sem falar nada a ninguém, porque ele ficou com medo, né, dos seus cunhados matarem ele. Também não conseguia viver com as suas mulheres, que a mãe já tinha, né, Leia, Raquel e as outras, né, e os filhos, já era uma família grande, não podia viver em paz. Labão cada vez queria impor a ele mais obrigações. Na verdade ele queria ser sustentado por Jacó o resto da vida. Ele queria ficar, como ele sabia que ele tinha o dom da riqueza e o dom da prosperidade, ele queria isso para ele. Mas aí chegou um momento que Deus falou: basta, sai do meio deles e volte para a tua parentela. Diferente do que ele falou para Abraão sair do meio da parentela e ir para uma terra diferente. Para Jacó ele manda voltar para Canaã, né? Pode passar. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás deles para fazê-los voltar. Pode passar. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Esses são os terafins. São todos esses, né? Essas coisas estranhas. As imagens de terafins eram veneradas e adoradas como amuleto para proteção familiar e pessoal. Não era bem só isso, né? Era isso, mas quem tinha isso aqui tinha a escritura da terra, tinha a escritura da propriedade. Por isso Raquel rouba. Que os possuídos também tinham direito à herança. Além de ser um objeto de adoração, né? Era um certificado, uma escritura da terra. Por isso ela rouba. E quem sempre tem esse ditado no mundo, e que diz que quem mente rouba, e quem rouba mente. E é verdade, né? Quando o pai percebe lá, depois que percebe que eles foram embora, que eles fugiram, ele corre lá e procura entre os seus pertences essas escrituras, esses terafins, esses ídolos familiares, né? E percebendo que não estavam mais lá, ele corre junto com os filhos e encontra eles, já longe, né? Eles devem ter corrido muito para poder alcançá-los, né? Aí alcança, a hora que alcança, ele começa a procurar. Ele já estava até acampado no lugar, entra na tenda de Léa, entra na tenda de Raquel, procura entre os pertences de Jacó, nada. E aqui que está a maldição lançada. Aqui que a gente vê que, por causa desta palavra, por isso que essa semana, foi no culto passado que o Carlinhos até me falou que o poder da morte, como é?
Morte e vida está no poder da língua. Morte e vida está no poder da língua. É bíblico, né? E aqui, quando eu estava lendo isso, eu lembrei do que ele tinha me falado. Foi verdade. Olha aqui, que coisa terrível. Quer ver? Olha o que aconteceu quando Labão os alcança. Ele chega e diz assim: Jacó, por que furtaste os meus deuses? Aí lá em Gênesis 31, 30 ao 32, ele vai responder: não fui eu quem furtou, mas com quem achares estes ídolos, né? Que esse não viva. Isso está lá em Gênesis 31, do 30 ao 32. Então, Jacó aqui ele profere uma maldição, no meu texto. Quando aos seus deuses, quem for encontrado com eles, aqui é até melhor essa tradução, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Ele não sabia que era a amada da sua alma, né? Porque ele tinha uma verdadeira idolatria por aquela Raquel. Ele amava Raquel mais do que todos. Era a mulher da vida dele, né? Aí ele vai e fala isso, ele não sabia que estava com ela, porque a confiança que ele tinha que ela não faria isso, né? Tanto que falou: de maneira nenhuma, eu vou proferir essa palavra aqui, porque com a minha amada não dá, porque da maneira que eu confio nela, ela confia em mim. E ele confiou tanto que ele profere a maldição, né? E nem ele sabia o poder que tinha essa palavra. Por isso que quando eu estava estudando esse texto, eu estava pensando: aqui é o segredo de você abençoar ou amaldiçoar sua casa, seus bens, seus filhos, sua esposa ou esposo, ou família. É o que sai da sua boca, a semente que sai. Então aquilo que você fala, quando você só abençoa, não, está assim, mas será abençoado em nome de Jesus, vai dar certo em nome de Jesus, a porta vai se abrir em nome de Jesus, só abençoando, mesmo com raiva. E aqui ele estava, querendo ou não, ele estava com raiva, né? Porque ele foi acusado de ter roubado estes livros, essas escrituras, né? E aí ele fala: quanto aos teus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve de volta. Olha, Jacó não sabia que era Raquel, que Raquel os havia roubado. Aí profere: quem for achado com ele não ficará vivo. Ele acreditava tanto nela, tão cego de amor. Ora, Raquel ela tinha um caráter assim meio duvidoso, né? A gente via que ela não servia o mesmo Deus que Jacó servia, né? Ela era metida igual o pai com essas idolatrias, adorando esses terafins, adorando outros deuses, né? E depois, mais lá na frente, a gente vai ver o caso das mandrágoras, que ela faz um acordo com Lia. Não que Lia também fosse alguma flor que se cheirasse, não. Todos eles eram mergulhados em idolatria. E essas mandrágoras tinham uma superstição que quem... É igual hoje o povo toma catuaba e fica com a virilidade aumentada e tal, e vai aumentar a fertilidade, vai ter filho e tal. Então, no caso das mandrágoras, lá na frente, elas brigando, porque quem tinha muito filho tinha uma posição mais privilegiada. Ela vai e faz um acordo lá, que Rubem tinha arrumado umas mandrágoras, dado para a mãe Lia, e aí Raquel vai e faz um acordo com ela, pega as mandrágoras e tal. Não vou contar a história toda porque é grande, mas só para a gente ver que essa superstição tanto pegava em uma como na outra, né? O problema de Raquel não que ela fosse pior que a irmã, que aquela irmã dela também não era flor que se cheirasse, não. Era tudo metido com idolatria. Né? Depois que Deus ia trabalhar na vida e tal, né? Entrar com salvação do mesmo jeito que faz hoje, né? Às vezes entram pessoas da nossa família, do nosso meio, e aí Deus vai começar a trabalhar na vida daquela pessoa. A gente vê que não é bem liberto, não é lá essas coisas, mas a gente vai ficar orando e Deus vai trabalhar. Assim acontece na vida de todos nós, de todos aqueles que professam a verdadeira adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nessa parte aqui, dessa maldição proferida por Jacó, nem ele sabia que a palavra dele tinha tanto poder. Então, quando você for falar alguma coisa a respeito de um filho seu, cuidado. E é no momento da raiva, que você diz: mas é porque eu estava com raiva, Deus não vai levar em consideração. Vai levar em consideração.
Você pode estar irado, você pode estar calminho, você pode sair da sua boca. Deus vai levar em consideração. Por quê? Porque você tem um nome escrito no livro da vida. Deus te deu autoridade. E quando você profere a palavra, com certeza ela vai surtir um efeito. Porque para toda ação tem uma reação, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então Jacó profere essa maldição e a gente vai ver que Raquel, lá na frente, ela morre de parto. Não foi propriamente por causa do parto, mas por causa da maldição que Jacó lança. Foi por isso que ela morre, né? Teve só 2 filhos, já outros 6, tantos outros, né? Das servas que tinha. Então, ela morre por causa dessa maldição. Esse foi o verdadeiro motivo da morte de Raquel. Eu ficava sempre perguntando, mas por que Raquel morreu? E aí, a Bíblia tem tudo, né? Muitas vezes a gente fica conjecturando, falando bobagem. Mas aqui está contradizendo. Não está. É Deus. Ele é suficientemente inteligente, um ser que criou todo o universo e tudo que nele há. Ele vai se contradizer em 66 livrinhos, que para isso é nada para ele, né? Ele vai se contradizer? De maneira nenhuma. Ele não se contradiz em nada aqui. Quem se contradiz somos nós, porque nós não conhecemos na inteireza. Bíblia é uma coisa tão profunda que quanto mais você cava, você vai cavando, você vê que você não sabe nada. Você não sabe nada. Você está começando a escavar. Cavou 5 centímetros. Aí com o passar do tempo 1 metro. Aí com o passar de 2, ainda não sabe nada. E é uma vida de escavação, né? É uma vida cavando poço. É uma vida buscando nas profundezas. É uma vida de verdadeira adoração, submissão e entrega. A fim de que a gente possa entender isso aqui. E por que nós precisamos entender isso aqui? Para entendermos e conhecermos o Deus que vamos morar com Ele de eternidade a eternidade. Por isso que nós precisamos conhecer. A Bíblia diz que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. E é isso mesmo. Isso acontece comigo, acontece contigo. Às vezes a gente fala cada besteira e não é nada disso. A Bíblia lá na frente ela vai explicar aquilo que você não entende hoje. Mas tudo tem uma explicação, e uma explicação lógica. E uma explicação que vem fazer com que você adore o verdadeiro escritor destas Escrituras. Então, aqui a gente vai ver o verdadeiro motivo da morte de Raquel, né? A gente pensa, morreu lá no parto de Benjamim, teve José, porque só teve 2, né? Teve José, teve Benjamim, morreu no parto, não foi um problema de parto, não foi um problema de maldição que o marido lançou sobre ela, no caso do roubo desses deuses familiares. E a gente percebe uma coisa muito interessante, tanto no caso de Raquel, que vai trazer essa lição, quanto no caso de Mica, né? Um efraimita, lá que rouba a prata da mãe, a mãe muito rica, ele rouba 1.100 e tal. A gente viu uma coisa, toda a idolatria, não vou nem falar toda, né? Eu não posso bater o martelo e dizer toda. Vamos colocar quase toda idolatria. Se você perceber, se você for estudar a fundo, você vai ver que o pano de fundo da idolatria é dinheiro. Né? Não que seja só isso, né? Não que seja só isso, mas pelo menos nesses 2 casos aqui que nós estamos estudando, né? O pano de fundo foi a ganância, tanto de Raquel quanto de Mica, né? E todos os 2 foram amaldiçoados por causa dessa idolatria. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? É claro que há muitos ídolos na vida de muitas pessoas, né? Às vezes a gente idolatra um carro, um filho, idolatra um esposo, uma esposa, uma casa. Às vezes a gente idolatra tantas coisas, né? E Deus não aceita isso. O que é idolatria? É você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Não coloque nada no lugar de Deus. Nada. Aquilo que você tem que adorar, o ser que você tem que adorar,
é Deus somente, o resto é resto. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, outra. Gostar de um filho, de um esposo, amar uma esposa, um filho, ou o que for, é depois, é outras coisas, primeiro Deus. Por isso que um dia que a gente estava estudando uma revista aqui, acho que era até o Aloysio estava dando aula aqui, o comentarista teve a infeliz ideia de dizer que as outras coisas vinham primeiro, depois. Aí eu fiquei muito brava. Eu não aceito que se coloque nada no lugar de Deus. Outras coisas é depois. Primeiro Deus. É antes disso, mas eu amo meu filho, mas primeiro eu amo mais o meu Deus. Que foi o que Abraão fez. Quer dizer que você está quase que idolatrando Isaac. Me dá ele. Eu quero ele. Você tem que adorar a mim, que sou o teu Deus, não é filho não. Filho você pode amar, mas adorar, você vai adorar? Se você adora o seu filho, a sua filha, ou esposa, ou qualquer outra coisa mais do que Deus, você é idólatra. É isso que a lição vem trazer para nós hoje. Que nós não sejamos idólatras. Você pode amar, cuidar, não abandonar, suprir todas as necessidades, né? Porque nós sabemos que filho é herança do Senhor, né? Mas nunca coloque na posição acima de Deus, porque Deus sempre vai requerer um Isaac. Ele vai te testar. Vamos saber aqui, quem é que o Bruno está durando aqui? Seu pai, a mãe, a namorada, o trabalho ou a mim? Ele vai criar uma situação e vai requerer de você, dá para mim. E é aí que você vai provar a sua verdadeira adoração a Ele, que foi como Ele fez com Abraão, no caso de Abraão, né? Pode voltar para a lição. Foi a família que ele colocou na frente de Deus, a lição que a senhora citou aí. Falou que família era mais importante do que Deus. Pois é, família não é. vem em primeiro lugar. E não é. Família nunca foi e nunca será superior a Deus. Nem filho, nem ninguém. Na lição que nós estudamos aqui, naquela época, eu estava sentado até ali, né? Teve uma discussão aqui, ficou meio ruim. Eu que era o professor. Eu fui professor dessa lição. Dessa? Então foi outra lição, porque o embate que teve não foi com você. Eu lembro que foi com Aloysio. A não ser que ele estava sentado, ele não me lembro bem. Só sei que o comentarista da lição, ele diz que os filhos, a esposa e tudo, a casa era superior a Deus. Não foi e nunca será. A Bíblia diz, se você não deixar pai, mãe, filho, esposa, por amor a mim, se você não deixar, você não é digno de mim. Mateus 10:37. Mateus 10:37, obrigado. Você não é digno de mim. Então nunca coloque família nem ninguém. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E tem um ser que ama mais do que mãe? Não. Mas nem por isso. Você vai colocar o seu filho, a sua filha, ou o que for, acima do amor de Deus. Nunca faça isso. Porque você vai pagar um preço alto. Você vai perder o seu filho. Você vai perder a sua esposa. Você vai perder o objeto da sua adoração. Por quê? Porque Deus não aceita
Ele não aceita. Você pode morrer pela sua mãe, pelo seu pai. A sua vida é uma vida de dedicação a eles. Você ama, você faz qualquer coisa por eles. E tanto o pai como a mãe pelos filhos. Mas você tem que amar mais a Deus. Porque se você colocar eles na posição que é única e exclusiva de Deus, Deus vai requerer de você. Deus vai pedir, me dê o seu Isaac. Eu quero Isaac. O que foi o que aconteceu aqui? Nessas histórias aqui que nós estamos estudando hoje de Raquel e de Lia. Pode voltar. Pode passar. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão nos encontrasse. Falou que estava no período menstrual para que não se levantasse do camelo. Ela pegou os ídolos e escondeu ali. O camelo é gigantesco, né? Ela esconde ali. E está menstruado, ninguém chega nem perto, né? Porque pela lei, quem estava menstruado não podia chegar nem perto do arraial, né? Tinha que ficar separado, porque estava impuro, né? Então eles, pelo jeito, já seguia isso, né? Apesar de Moisés não ter nem aparecido ainda nesse cenário, né? Porque Moisés vai aparecer lá no cenário depois de Jacó, depois de José, lá no Egito, e depois que aparece aí vem a lei e tal. Mas aqui eles já seguiam, deve ser bem, eu não tenho esse código de luz, né, esse que eu estava falando, deve ser bem esse código, que eles seguiam ou outro. Depois eu vou pesquisar sobre isso e procurar, como é muito antigo, é muito difícil achar, só tem as lâminas e naquela linguagem que ninguém entende nada, né? Então, talvez nesses livros teológicos mais profundos, talvez a gente consiga encontrar isso. Isso é muito importante para quem é um estudioso da Bíblia, ter conhecimento desses códigos e porque esse povo seguia, né? A gente sabia que eles seguiam todas essas leis, e não somente a lei de Deus, mas apesar da lei ainda mosaica não ter sido estabelecida ainda, eles tinham um código de conduta, né? Tanto que eles faziam sacrifícios, levavam altares, né? Onde chegavam, preparavam um altar e faziam o sacrifício e adoravam ali. A gente já sabia que era uma lei, praticamente uma lei oral, né? Mas mesmo essa lei ela era misturada com esses códigos da região, que é um caso aqui deles aqui de Padã, que eles seguiam esse código de luz. E no caso lá de Ana, eles seguiam o código de Hammurabi, né? Tanto que o medo de Ana, porque por não engravidar, né? Era de ser expulsa, porque o código de Hammurabi, que era misturado ali com as crenças que ele tinha no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles seguiam esse código como se fosse a lei secular, né? Então, se a mulher não tinha filho, ela podia ser expulsa. Esse era um medo de Ana, por isso que ela foi nos pés de Eli, ficou chorando, e aí ela engravida e tal, e aí isso é quebrado da vida dela. Então, a gente vê que todas essas pessoas morando nessas localidades, eles seguiam um código, da região. Por isso que é importante a gente procurar isso e para que a gente possa ter conhecimento do que se cria, né, naquela época, para que a gente possa entender, porque Bíblia, irmão, é difícil, não é coisa fácil. É difícil falar assim, não, leia que você vai entender, não vai não. Leia que você vai entender, não. Leia que você vai entender o texto, mas a profundidade do texto não. É só com muita busca, muita escavação, muita oração, muita pesquisa. Porque uma pessoa, para ela se dizer que é um conhecedor, ela tem que estudar muito. E não é pouco não. Você vai dar uma lição dessa, você estuda para morrer. Você descobre coisas que nunca imaginou na vida. Esse caso de Raquel mesmo, que logo nos primeiros 7 anos, Jacó trabalha, entrega a Lia, passa uma semana de lua de mel, já entrega a Raquel. Toda a vida eu pensei que ele trabalhou. Eu pensava assim, que eu acredito que a maioria pensa, né? Eu não sei você, não sei. Eu pensava que sempre fosse assim. Trabalhou 7 anos, entrega a Lia. Trabalha mais 7 anos, aí entrega a Raquel. Não. Trabalhou 7 anos, entregou Lia, passou uma semana de lua de mel, entrega a Raquel e ele fala, espere essa semana e logo te entregarei Raquel e você me servirá por mais 7 anos. É o que o texto bíblico diz. E aí
fica pensando, né, como a gente entende as coisas erradas, né? Mas é por causa dessa profundidade que a Bíblia tem. E é Deus mesmo que vai revelando e estudando. E também não é só a revelação de Deus. Se você não buscar, Ele não vai ter de onde tirar em depósito, né? Que as pessoas às vezes chegam e dizem, não, eu vou chegar lá, Deus vai me dar. Como é que Ele vai te dar se você não tem nada em depósito? Você tem que ter guardado, você tem que ter um prévio conhecimento para ter de onde tirar. Como é que você vai lá no banco, vai sacar uma quantia sendo que você não depositou nada? Né? Não tem jeito. Pode passar. Agora nós vamos tratar do caso de Mica, né? Quem era Mica? Pode passar. O nome Mica significava quem é como o Senhor nosso Deus. Que coisa linda, né? Quem olha assim, Mica. Quem é como o Senhor nosso Deus? Um idólatra desse, né? Nunca fez jus ao significado do nome, né? É idólatra. Mica não correspondia à importância do nome. Do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele era idólatra. Além de ser idólatra, era ladrão. Não diferente de Raquel, né? Raquel roubou o pai, furtou o pai, né? Ele não pode falar que roubar tem uma conotação, furtar tem outra conotação. Ela furtou os ídolos do pai, né? Então, no nosso linguajar usual, é uma ladra, igual a Mica. E ter para ela uma consequência muito grande, que lá na frente ela morre por causa desse roubo, por causa da palavra de maldição que foi lançada e não foi retirada. Se Jacó, vamos voltar lá em Raquel só um pouquinho, se Jacó tivesse percebido que tinha sido Raquel e ela imediatamente, não fui eu, meu esposo, me perdoa, eu ajoelho aqui, me perdoa, eu te desonrei, desonrei o seu Deus, a maldição teria sido retirada. Porque a maldição, ela precisa ser retirada. Por isso que a Bíblia diz, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus, né? Para quem está em Cristo Jesus, nenhuma maldição há. Mas no caso dela aqui, não foi retirada. E aí ela morre por conta disso, né? Então vamos voltar aqui para o caso de Mica, pode passar. Havia Israel, de modo geral, um abandono da lei do Senhor. Ou seja, cada um vivia, né, do jeito que achasse melhor. Misturava a lei de Deus com essas crenças pagãs, né? E isso não poderia acontecer nunca com esse povo. Por quê? Eles teriam que honrar a Deus. Lembra quando o povo vinha no deserto? As nações circunvizinhas era tudo se tremendo de medo. Tá vendo um povo aí. Tá vendo um povo aí. Um povo que segue um Deus diferente do nosso. Esse Deus que esse povo segue, eles nem conheciam. Esse povo esse Deus que esse povo segue, ele é tão poderoso, ele abriu o mar vermelho, matou os egípcios afogados, faliu o Egito. Eles comem sem precisar plantar, cai do céu uma comida. Eles comem carne sem precisar caçar. As codornizes vêm e vai caindo morta. Na frente deles eles comem carne. E não somente isso. Tem uma nuvem que acompanha esse povo. O sol não molesta ele de dia, nem a lua de noite, porque de noite tem uma coluna de fogo que clareia mais do que a lua. É esse povo que está vindo. Nos ajuda. Foi lá no caso de Balaão, lembra? Que o rei lá vai falar para ele, me ajuda aí, amaldiçoa esse povo aí, misericórdia, esse Deus aí, quando chegar aqui não vai sobrar nem a poeira nossa, porque esse Deus é poderoso demais. Aí agora que ele fala, como é que eu vou amaldiçoar um povo que está abençoado? Então, esse povo que vinha andando no deserto, a fama os precedia. Toda a região sabia que quem estava na frente desse povo era um Deus de poder. Um Deus que desmoralizou todos os deuses do Egito. Todos. Do boi, à vaca, da ave, desmoralizou todos, para mostrar que há e que só existe um único e verdadeiro Deus. Só existe Ele. E esse povo precisava entrar na terra crendo nesse Deus. E nesses dias aqui, não se cria mais.
O povo estava abandonaram a lei de Deus. Abandonaram os ensinamentos de Moisés. Aqui nós não estamos mais falando de Raquel, que era lá, não tinha Moisés ainda naquela época. Aqui nós estamos falando de Mica, onde eles já tinham entrado em Canaã, onde as terras já tinham sido estabelecidas e as terras já tinham sido divididas. E a gente vai ver aqui no caso de Mica, que ele rouba a mãe. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, para não misturar as estações. Pode passar. Então o povo vivia na idolatria, né? Os valores morais, éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Esse Mica era um homem, tá? Era um homem. A mãe dele era riquíssima. E ele rouba a mãe. Por isso que vai falar, né, da idolatria, o caráter antiético. Ele é igual a Raquel, né? Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Roubou a própria mãe, né? Olha, o que é da mãe não é dele? Ele não estava desfrutando. Mas a ganância fez com que ele roubasse a própria mãe. Pode passar. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Este Mica, ele criou na casa, porque cada um seguia a lei do jeito que queria, né? O Efraimita, né? A tribo de Efraim. E aí, se adorava o que quisesse, né? E aí ele vai e coloca dentro da casa dele uma casa de deuses, de demônios, de terafins, e passa a adorar. E não somente isso, ele não somente fabrica estes deuses, né? E de prata, tá? Ele também fabrica um éfode, um manto sacerdotal, que era único e exclusivamente para os filhos de Arão, não foi assim? Por isso que aconteceu lá, aquela guerra lá, Coré, Datã e Abirão, que a terra abriu a boca, que foi ali que eu vi que a terra tinha boca, e engoliu todos aqueles que se levantaram contra Moisés, contra Arão, que foi o próprio Deus que mandou ele, não porque havia ali uma preferência por família, não. Se Deus falasse, ó, você vai pegar Coré e vai consagrar ele, tal, assim, e essa serão os sacerdotes do templo, do tabernáculo. Tabernáculo, não tinha tempo ainda, né? Mas não foi assim, eles se levantaram, né, contra eles, contra Arão, contra Moisés, a terra abre a boca e traga eles, né? E aqui ele fabrica este éfode, que era único e exclusivamente para os filhos de Arão. E aí ele fabrica um desse e pega um dos filhos dele, você vai ser um sacerdote aqui da casa de Deus, das casas de demônios aqui. Aí ele sai fazendo esse sincretismo, misturando, né? E isso não poderia nunca acontecer com este povo, porque eles tinham que mostrar para todos ali que só há um Deus, um verdadeiro Deus, e é isso que Deus queria, né? Um povo seu. Mas ele não se preocupou, roubou a mãe, né? E a hora que ele rouba a mãe começa a amaldiçoar ele, e aí ele com medo, não porque ele tinha, não, eu me arrependi, está aqui, ó, acho que é 1.100, né? Ciclo de prata aqui, e eu estou devolvendo. Não, é porque ele ficou com medo, né, das maldições que a mãe proferia, e ele corre lá e entrega. E ela pega, não, tudo bem, eu vou pegar 200 aqui e vamos fazer esses terafins, e você vai aqui separar um lugar e vamos fazer uma congregaçãozinha aqui. Vamos fazer aqui uma igrejinha, um tabernáculozinho pequeno. Nós não precisamos mais ir no tabernáculo, já virou toda uma bagunça mesmo. Vamos adorar por aqui mesmo. E a gente pega e faz o seguinte: começa a adorar esses aqui, ó. Adora esse, consagra o filho, isso aí pega e consagra o filho, né? E veste ele com essas vestes sacerdotais e faz uma casa de deuses, uma casa de demônios. Podemos dizer um centro de feitiçaria, né? Porque onde não se adora a Deus, se adora outra coisa. Se não está adorando Deus, está adorando quem? Né? Pode passar. Mica havia roubado a própria mãe sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal. É muito dinheiro, né? Visto que
sua mãe não sabia que era o próprio filho que afrontava, ele lançava maldições sobre o ladrão. Juízes 17:2. Fez a mesma coisa que Jacó. Não sabia que tinha sido Raquel e amaldiçoou Raquel. Né? Aqui a mãe não sabia que tinha sido o filho, achou que tinha entrado um ladrão e tal, e começa a lançar maldições. Só que nesse caso aqui, ele vai lá e devolve, ó, tá aqui, ó, e tal, aí ela vai e retira a maldição. Mas nem por isso a maldição foi retirada. Pode passar, e a gente vai ver aqui na frente, nem está na lição, mas eu quero ler bem rapidinho. Sua mãe retirou a maldição, tomou parte do dinheiro e deu a Ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. Pode passar. A família de Mica era de judeus, né? Era para adorar o Deus de Abraão, né? Mas desviando da fidelidade a Deus, servia a falsos deuses, representados pelos ídolos chamados terafins, o mesmo de Raquel, né? Mica e seus familiares afirmaram estar servindo também ao Deus de Israel. Então eles pegaram uma adoração falsa a Deus de Israel, junto com esses terafins, e fizeram aquele sincretismo, que é o que a gente vê hoje, né? Nas religiões aí que não tem a Jesus como Senhor e Salvador. É esse sincretismo religioso, essa verdadeira salada. Pode passar, o tempo já acabou, mas eu vou ver se eu consigo terminar aqui pelo menos com Juízes aqui, para a gente entender esse negócio aqui da maldição que Mica recebeu por ter roubado a mãe. Mica resolveu também fazer um éfode, né? Utilizado pelo sumo sacerdote, entrega ao seu filho, separando para ser sacerdote na sua casa. O que é um éfode? Depois que um levita não tinha onde morar, o que é éfode? Né? Ele lá em Êxodo vai falar, são as vestes sacerdotais e tal. Olha lá, tá vendo o peitoral? Éfode é aquilo ali, ó, são aquelas vestes, né? Aquele peitoral, aquelas pedrinhas, quando Deus falava, elas brilhavam, né? Para dizer, elas começavam a brilhar, piscar, para dizer vai, não vai, para, não para. E tinha uma pedra do sim, uma pedra do não, nós já estudamos sobre isso aqui. Então ele usa isso, coloca no filho, faz uma casa de Deus e começa a adorar. Pode ir. É isso aqui que eu quero falar. Depois um levita que não tinha onde morar é convidado por Mica para viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família pelo Deus de Israel. E aí aparece um levita lá, estava procurando um lugar para morar. E aí ele chega na casa de Mica, aí Mica fala para ele, a gente vai ver isso lá em Juízes 18, e muito interessante, eu quis trazer isso aí, porque a gente vê o tamanho que estava a idolatria nessa época, que esse sacerdote, né, ele não era sacerdote, ele era um levita, esse levita aí, ele era neto de Moisés. Olha que tristeza. Como é que um neto de Moisés, como filho de Gerson, está aqui, ó, para não dizer que não é isso, lá em Juízes 18, 30. É bom a NVI, que a NVI vai trazer que é filho de Moisés. Juízes 18, 30, isso mesmo. Eles levantaram para si o ídolo de Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés. E os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Esse Jonatas aqui tornou-se, ele estava à venda, né? Ele pagava mais sendo diabo ou sendo Deus, eu conseguia. Eu quero dinheiro. Né? Esse Jonatas, neto de Moisés. E aí ele entra para a casa de Mica e começa a oferecer aquela adoração pagã, né? E uma coisa muito interessante, chega uma tribo, a tribo de Dan. A tribo de Dan, ela não teve competência suficiente para subjugar os povos das terras que lhe foram dadas, porque as terras aqui já tinham sido, apesar do texto ter dito aqui que não tinha sido dividida, já tinha sido dividida, lá na frente a gente vê que já tinha sido dividida, mas como eles não tiveram a hombridade, o caráter, a segurança, a firmeza e a coragem para subjugar os povos que habitavam a terra, eles abandonaram a terra e descem aqui. A Bíblia vai dizer que eles descem aqui numa terra chamada Laís, mas e matam um povo humilde, um povo pacífico. Eles matam todos, desde a criança ao ancião, matam todos, tomam a terra, mas antes disso, eles passam na casa de Mica, aí chega lá, escuta a voz de Jonatas. Conhece ele, fala, o que você está fazendo aqui? Ele fala, o seguinte, eu estava passando por aqui, não tinha onde morar, estou mesmo vendendo o meu dom, mesmo que eu tenho, mesmo quem pagar, leva. Então eu estou aqui, nessa casa de Deus, isso aqui, servindo ao Deus de Israel,
misturou o serviço a Deus de Israel. Você não pode servir dois senhores, assim a Bíblia diz, né? Aí esse camarada aqui dessa tribo de Dan fala para ele, então consulta seu Deus aí para ver se a gente... Tinha uns 5 homens a princípio, depois mas tinha mais 600, só homens valentes, fora mulher criança. E aí ele falou, consulta teu Deus aí, consulta Deus. Ele falou, teu Deus não, consulta Deus aí. A gente vai ver isso em Juízes 18, não vou ler, que não dá tempo mais. Para ver se a gente vai ser bem sucedido na nossa jornada. Aí ele falou, não, pode ir, vai dar tudo bem. Que Deus? Que Deus? Nem tinha acesso a Deus, esses idólatras, esses jovens. Ele tinha que criar a mesma vergonha na cara. Neto de Moisés com servindo o diabo. Aí ele fala, não, pode ir. Aí antes deles irem, eles pegam a maldição que a mãe lançou sobre Mica. Eles entram na casa de Mica, roubam os terafins, todos os terafins, ainda levam junto os Jonas. Aí ele fala para Jonas assim, não é melhor você ser sacerdote de uma tribo, a minha tribo, tribo de Dan, do que você ser sacerdote só de uma família? Ah, beleza, é isso mesmo, vou ganhar mais. Pegou os terafins que estavam na casa dos demônios, lá na casa de Mica, pegou o éfode, pegou o Jonas e levou. Aí foram para Laís, aí deram o nome lá da tribo de Dan, lá naquelas terras de Laís, mataram todo o povo, criaram outra casa de Deus, botaram esse Jonas como sacerdote, os demônios que estavam na casa de Mica, e eles passam a adorar. E aí Mica, aí ele fala para Mica assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim, não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento, lá você vai achar isso lá em Juízes 18 e 25. Senão alguns homens de temperamento violento o atacarão e você e a sua família perderão a vida. Ou seja, fica caladinho aí, porque eu vou levar os seus terafins, vou levar a sua prata, vou levar os seus sacerdotes e vou estabelecer a minha tribo lá nessa terra de Laís, vou matar todo mundo, vou construir esse tabernáculo para adorar Satanás, e você fica calado e pronto. E aí Mica percebeu que ia morrer mesmo, perdeu tudo. A maldição da mãe aconteceu na vida dele. E depois que eu li isso aqui, eu achei muito interessante. Ainda pensei, né? De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E outra coisa, palavra tem poder. Cuidado com aquilo que você diz, estando calmo ou nervoso. Porque você pode amaldiçoar para o resto da vida uma pessoa que você ama. Então fica calado. Por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E ainda completa, ireis e não pequeis. Você pode ficar irado. Você pode vir aqui chutar essa caixa quebrada todinha, destroncar o pé, arrebentar os dedos. Mas não faça nada com ninguém. Não fale nada a respeito de nem bem nem mal. Foi o que Deus falou para o sogro de Jacó. Não fale nada para ele nem bem nem mal. Porque eu estou mandando. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Às vezes Deus tem uma situação na vida do filho seu, na vida do esposo ou esposa, é Deus tratando. Não se intrometa, não. Ele tem um dono. E você não é o dono. Nós não somos donos dos nossos filhos. É herança do Senhor para a gente cuidar e tal, mas é de Deus. E como é que você vai proferir maldição por uma coisa que não é sua? Deus não aceita isso. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com a semente que você planta. Porque, sempre eu digo, plantar não é obrigatório não, mas colher. Se você plantou, você vai colher. E muitas vezes você vai destruir a vida da pessoa que você mais ama, como foi o que aconteceu com Raquel e como foi o que aconteceu aqui com Mica. A mãe, não sabendo que era ele, amaldiçoou. Tirou a maldição, mas não adiantou porque a sinceridade do coração de Mica foi falsa, né? Não teve sinceridade, ele estava com remorso. Remorso é uma coisa, né? E sinceridade é outra. Então ele amaldiçoou o filho, Raquel amaldiçoada por Jacó, Raquel morre pela maldição que Jacó lança por causa da palavra, e Mica perde tudo que ele mais adorava, que eram os ídolos e o dinheiro, e tudo perdeu tudo. Então, essa lição é muito importante para nós
para que nós não venhamos colocar nada no lugar de Deus. Nem família, nem filho, nem casa, nem carro. Nada. É Deus, 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 Deus. Depois o resto. É trabalho, é o que for. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe.